Fala pessoal, tudo bem? Resolvi fazer essa live rapidinho aqui para falar um pouquinho sobre a importância do ambiente. Estou aqui com as minhas colas, com as minhas anotações que eu fiz agora aqui no período da tarde, para poder tentar trazer mais esse conteúdo aí para vocês, para que vocês consigam entender um pouquinho mais como o ambiente ele é importante na saúde mental. Eu vi um material essa semana e eu achei muito interessante esse material, que fala um pouquinho sobre um experimento de um psicólogo canadense. O nome dele é Bruce Alexander. E ele fez um experimento com alguns ratos, analisando aí a questão do uso de drogas. Uso de drogas e o ambiente. Eu achei muito interessante esse experimento. Eu sempre venho aqui no Instagram e falo sobre a importância do ambiente, a importância da qualidade dos ambientes em que a gente está. Então, eu fiz as minhas anotações aqui e vou estar lendo essas anotações para que a gente possa estar entendendo um pouquinho mais sobre a importância do ambiente. Esse experimento, ele foi, como eu já disse, ele foi feito para analisar o uso de drogas, mas ele é bem importante porque ele demonstra como o ambiente ele tem um impacto muito significativo na vida das pessoas. Vou estar lendo aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá? Então, como eu disse, esse experimento ele foi feito por esse canadense, por um psicólogo canadense chamado Bruce Alexander. E nesse primeiro experimento com os ratos, ele colocou alguns canudos implantados no sistema circulatório desses ratos. E nesse canudo, nesses ratos, eles ensinavam esses ratos a apertarem uma pazinha, e toda vez que eles apertavam essa pazinha, eles recebiam uma dose de droga ali na circulação deles. E com o tempo, esses ratos eles preferiam usar drogas do que comer ou até mesmo beber água. E isso acabou afetando a saúde desses ratos e eles acabavam morrendo, né? E esses ratos eles ficavam em pequenas gaiolas e longe de outros ratos. Então eles tinham esse canudo que estava aí na circulação deles, e sempre que eles apertavam essa pazinha, toda vez a droga era injetada. E quando a droga era injetada, eles acabavam ficando sedados ali, e eles acabavam com o tempo preferindo o uso de drogas do que comer ou do que beber água. E eles acabavam morrendo. Só que o Bruce, ele teve uma ideia de fazer uma modificação nesse experimento. E eu achei muito legal essa modificação, por isso eu quis trazer aqui essas anotações para a gente estar tentando entender como que essa mudança no ambiente impacta pra caramba a vida de uma pessoa. Então o Bruce ele resolveu testar uma outra hipótese. Ao invés de deixar os ratos confinados em uma gaiola pequena, uma gaiola solitária, ele construiu meio que um mini parque para esses ratos. O nome disso aí é Ratolândia. Ele chamou de Ratolândia. Então, ao invés de confinar esses ratos em uma gaiola solitária, ele construiu uma gaiola onde essa gaiola era 200 vezes maior do que aquelas outras gaiolas que os ratos ficavam, e tinha túneis, tinha alguns perfumes, tinha cores, e o principal é que esses ratos eles tinham uma interação com outros ratos. Então ele construiu essa gaiola, um ambiente muito diferenciado daquela outra gaiola onde os ratos ficavam confinados, e onde tinha túneis, tinham cores, tinham perfumes, um ambiente totalmente diferente do ambiente anterior. E essa experiência ficou conhecida como Ratolândia. E além desses fatores, eles também tinham acesso a 2 fontes de água, onde eles podiam beber água com morfina. E nessas novas condições, que representavam um pouquinho mais a forma real de se viver, né? Porque quando eles estavam ali confinados, parecia que eles estavam numa prisão. Já nessa gaiola maior, com todas as outras coisas que criavam um ambiente melhor para esses ratos, eles perceberam que os ratos eles consumiam 19 vezes menos psicoativos do que os outros ratos que estavam enjaulados. Então eles pegaram esses ratos que estavam enjaulados em gaiolas pequenas e que recebiam só essa dose de morfina, e os outros ratos que estavam num ambiente muito mais saudável. E eles perceberam que os ratos que estavam em ambientes mais saudáveis consumiram 19 vezes menos psicoativos do que os ratos que estavam enjaulados. Então eu achei muito interessante essa análise, esse experimento desse psicólogo canadense, o Bruce, porque isso demonstra que realmente, não só quando a gente para analisar os ratos,
mas não só em ratos, em seres humanos também. Quando a gente está em um ambiente que é um ambiente saudável, cercado de coisas legais, cercado de pessoas interessantes, quando a gente tem interações sociais que são interações interessantes, isso ajuda bastante a melhorar a nossa saúde mental. Nesse caso foi um experimento feito com o uso de droga, porque anteriormente, quando eles analisaram só quando o rato estava enjaulado ali sozinho, eles constataram que o uso de droga era prejudicial, e depois, quando eles mudaram essa gaiola, quando eles colocaram essa gaiola premium aí, né, e eles modificaram, eles perceberam que na verdade não é o uso de droga que é prejudicial, mas o ambiente que pode tornar o uso de droga prejudicial, mas isso não vem ao caso, não é isso que eu quero falar aqui, se o uso de droga é ou não prejudicial. Na verdade, o que eu quero trazer aqui para que vocês consigam entender um pouquinho mais essa relação com o ambiente. Toda vez que a gente está em um ambiente que é saudável, que tem estímulos que são saudáveis, isso ajuda bastante a gente a desenvolver a nossa saúde mental. E também, eu lembro que eu vi um vídeo falando um pouquinho mais sobre o Vietnã, a guerra do Vietnã. E nesse vídeo, eles falavam que os soldados que fizeram parte ali da guerra, quando eles estavam ali no campo de batalha, eles consumiam muito mais drogas do que quando eles saíram, quando eles voltaram para casa deles. E aí, de novo, isso comprova como o ambiente impacta. Um ambiente estressor impactando no uso que essas pessoas fazem de psicoativos. Então, quando eles saíram ali do ambiente de guerra, eles conseguiram se livrar desse psicoativo e ter uma vida mais funcional, uma vida mais normal. Então é muito importante, gente. Eu quis trazer esse conteúdo aqui. Como eu disse aí no começo, é uma live bem rápida, porque eu acho que a live ela é mais prática, já dá para deixar o vídeo aqui no Instagram. Então fica mais prático para poder trazer esse conteúdo para vocês. Então eu gostaria que vocês parassem para analisar o ambiente de vocês. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu sempre abordo com os meus pacientes 4 principais áreas que fazem parte da vida das pessoas: trabalho, relacionamento, o ciclo social, como a pessoa ela lida consigo mesmo. Então esses são ambientes que devem ser ambientes que devem ser analisados para que você consiga identificar como que está a sua saúde mental. Começa a ter mais apropriação da forma como os seus ambientes eles estão sendo organizados, como você lida com esse ambiente, porque isso é muito importante. Assim como nesse experimento desses ratos aí, que deu para perceber que um rato que fica confinado, recebendo drogas, ele tende a morrer, e quando ele está em um ambiente que é totalmente diferente, ele acaba lidando melhor com esse uso de droga, ele acaba diminuindo esse uso de droga e diminuindo até o número de mortes aí nesses ratos. Então a gente consegue perceber que o ambiente ele importa muito, ele impacta demais na vida das pessoas. No caso aí desse experimento dos ratos, mas trazendo para a vida da gente, o ambiente importa muito, tá certo? Então começa sempre a analisar como que estão os seus ambientes, como que está a sua vida familiar, como que está o seu trabalho, como que está o seu relacionamento, como que está o seu relacionamento com você mesmo, porque isso é muito importante para a sua saúde mental. Tá certo? Foi uma live rápida aí, porque como eu disse, o objetivo era deixar aqui gravado um vídeo para vocês. Quem não viu inteiro, quiser ver de novo, fica à vontade. Se tiver alguma dúvida, manda, que vai ser bem legal poder estar trazendo isso aqui para vocês. Então, o objetivo dessa live é trazer essa reflexão sobre o ambiente de vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí. Até mais!